Espaços vetoriais, eles são conjuntos cujos elementos são chamados de vetores. Esses vetores podem ser basicamente qualquer coisa. Nós começamos com setas, depois nós colocamos funções. Logicamente, esses vetores também podem ser matrizes, eles podem ser várias coisas, podem ser polinômios, eles podem ser várias coisas desde que eles obedeçam 8 axiomas. Para nossa sorte, muitas coisas nós já sabemos que são espaços vetoriais. E eu quero descobrir apenas se é um subespaço. Por exemplo, eu sei que o R3 é um espaço vetorial. Será que o R2 também é? E para ver se o R2 é, eu tenho que fazer os 8 axiomas? Por sorte, não, senão não estaria nem estudando isso aqui. Então, o negócio é o seguinte, ó, eu tenho aqui um espaço. Será que aqui eu tenho um subespaço? Para verificar se esse aqui é um subespaço, eu tenho que pegar 2 vetores desse subespaço, e somar e ver se ele vai dar um vetor V também. O que é isso? Bom, imagine que todo esse grandão aqui seja o R3, então ele vai ser representado por A, B e C, E esse pintadinho é o R2, vai ser representado por A e B. Se eu somar 2 vetores com 2 componentes, eu vou encontrar o vetor com 2 componentes? Lógico que sim. Se eu multiplicar um real por um vetor com 2 componentes, eu vou encontrar um vetor com 2 componentes? É lógico que sim. Basta obedecer essas 2 operações para eu provar que ele é um subespaço. Ficou bom, né? Não preciso mais fazer os 8. Mas é porque você partiu da premissa que isso aqui era o espaço. Aí você quer saber esse subconjunto aqui, que é o R2, que é um subconjunto de R3, ele é um subespaço? Ou não preciso mais fazer as 8, basta fazer essas 2. Isso é bom. Agora vem a pergunta, Este conjunto U, dado o R2 eu já sei que é um espaço vetorial. É o mesmo raciocínio, tá? Será que esse conjunto U, que ele é um subespaço de R2? Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor aqui, que eu vou chamar de U1, colocar aqui em cima. U1, ele é o vetor x1 e 4 vezes x1. 1 e 4, 0 e 0, 4 e 16, são todos vetores dentro do conjunto U. O vetor U2, eu vou colocar também um vetor genérico, x2 e 4x2. Agora, se eu somar esses dois, vou somar aqui do lado, eu vou ficar com o quê? x1 mais x2, são operações usuais, tá? Ele disse que são usuais. x1 mais x2 e 4x1 mais x2. Pergunta. O segundo número, a componente em y, continua 4 vezes a componente em x, tal como a definição do espaço vetorial? Continua. Então, a soma de 2 vetores continua pertencendo ao subespaço. Por enquanto, ele é subespaço. O próximo é pegar o vetor x e 4x e multiplicar por alfa. Isso aqui vai ser igual a alfa-x e 4 alfa-x. Pergunta. Este vetor aqui, desculpa, esta componente aqui, ela é 4 vezes maior do que a outra? Sim, continua sendo. O y continua sendo 4 vezes maior do que o x. Logo, esta reta aqui, y igual a 4x, na verdade, essa reta, y igual a 4x, ela é um subespaço do R2. O que isso quer dizer? Bom, você tem o R2 aqui. Isso é um espaço vetorial. E a pergunta na prática foi, a reta y igual a 4x, só essa reta azul, ela é um subespaço? A gente acabou de provar que é. A reta é. Agora, y igual a x ao quadrado, será que é? Essa é uma excelente pergunta, Será que toda a linha é?
um subespaço? No passado parece que era. Será que é? Bom, aí você vai ter que me dizer, é com as operações usuais? É com operações não usuais? Porque às vezes a gente transforma algo que não é linear para algo linear, mudando as operações. Olha a importância das operações não usuais. Eu vou começar assim, ó. A pergunta é, o conjunto P da parábola, né, que vai obedecer à regra assim, ó, x quadrado com as operações usuais, ele é um subespaço vetorial? Então, eu tenho aqui o R2, né, todo o R2, que eu sei que é um subespaço vetorial. Será que a parábola é um subespaço vetorial da álgebra linear? Eu diria que, a princípio, não, porque não é linear. Mas vamos testar. Então, eu vou fazer x1 e x1 ao quadrado. Eu vou somar isso com x2 e x2 ao quadrado. Agora, se eu somar, isso vai ficar x1 mais x2, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Nós terminamos dizendo que não era o espaço vetorial, porque já não passava no teste da soma. Mas eu tenho uma lembrança de uma vez que isso dava certo, né? Que a parábola foi definida como x e x ao quadrado e deu certo. Mas aí é porque nós definimos uma operação de soma, né? A soma, ela tinha sido definida assim, ó, que x1, x1 ao quadrado, mais com uma bola fora, x2 ao quadrado, era igual a x1 mais x2, x1 mais x2 ao quadrado. Era por isso, né? E como eram operações não usuais, nós temos que usar os 8 axiomas. E nós havíamos aplicado os 8 axiomas. Bom, aqui obviamente dá certo, né? Porque a soma de 2, né, continua sendo um elemento, né? Porque você definiu. E vamos imaginar a multiplicação não usual, né? Então a multiplicação usual. Aí, alfa que multiplica x1, x1 ao quadrado, não, vai ter que ser não usual também, senão não vai dar certo. A multiplicação também vai ter que ser definida, né? Alfa que multiplica x, x ao quadrado, aqui eu vou ter que fazer um vezes com a bolinha, né? Igual a alfa x, alfa x, tudo isso ao quadrado. Tanto a multiplicação quanto a soma não vão poder ser usuais, né, de forma que a parábola seja um subespaço do R2. Então, isso só é álgebra linear com operações não usuais. Só para não ficar aquela dúvida, né? Ah, como horas é e horas não é. Bom, não são mais operações usuais. Tá, o professor... Não entendi, tipo, tá, se fosse operações usuais, o que daria? Não seria um subespaço vetorial. Por quê? Qual que seria o resultado? Simplesmente não seria um subconjunto, né? Mas não seria um subespaço vetorial, porque se você pegar dois elementos, por exemplo, vamos pegar o ponto da parábola 1 e 1. E agora vamos pegar o ponto 2 e 4, né? Se eu somar esses dois elementos, eu vou ficar com 3 e 5. 5 não é 3 ao quadrado. Logo, não respeitou a operação da soma. O que é a operação da soma? É que um vetor mais o outro vetor tem que continuar sendo um vetor desse subespaço. E esse ponto aqui, ele não pertence a parábola. Esse pertence... Opa, eu fiz não pertence aqui, né? Este pertence, mas esse aqui não pertence à parábola. Tá? Com operações usuais. Entendi.
com operações usuais. Agora, se eu usar operações não usuais, eu não preciso nem fazer conta, né? Eu, na marra, disse que ele pertence à parábola. Bem tranquilinho, Eduardo, agora? Sim, sim, valeu. Imagina. Professor, Sim? no exemplo de cima, né, na operação usual, aí ele ficaria 2x ao quadrado, no caso? Ah, o quê? Esse 5 aqui? Não, Ou aquilo lá? de cima lá. Nos exemplos do x. Tá, veja, aqui vai ficar a soma normal, né? E nesse aqui a soma dos... Não pode ficar 2x ao quadrado, vai ficar 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado. Fica assim, ó. Se pegar os pontos de baixo, é como se ficaria assim, ó. 1 mais 2, e aqui ficaria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ah, tá. Tá, entendi. Agora, nós vamos pegar um aqui. Então, me parece que tudo que é reta... Sim, Amanda, fala. Só me perdi numa coisa. Esse 1 que você colocou ali, no caso, você deu esse número? Sim, eu dei um número só para particularizar. Poderia ter sido qualquer número, né? Poderia ter sido 7, só que daí ficaria 7 ao quadrado. Daí 7 mais 2, 9. E aqui ficaria 49 mais 4, que vai dar 53. Só que 53 é diferente de 81. Logo, não pertence à parábola também. E no caso ali, ele não deu um subespaço vetorial na álgebra porque ele tem aquele número elevado ao quadrado, né? Exato, exato. Entendi. Exato. Só tem um golpe para dar, né? Usar operações não usuais, né? Para transformar em linear. Na verdade, isso aqui é um golpe. Mas, de golpe em golpe, a gente vai desenvolvendo o cálculo e a álgebra. Agora, eu vou aproveitar essa tua pergunta, Amanda, para fazer uma pegadinha. Parece que tudo que é reta é álgebra linear. Pode ser espaço vetorial. Então, isso aqui eu garanto para você que é a equação da reta y igual a 2x mais 1. Né? Então, eu tenho o R2, que é um espaço vetorial, e eu tenho a reta 2x mais 1, que é essa reta aqui, ó. A pergunta é, será que esse é um subespaço vetorial? Uma boa pergunta. Parece que é, porque é uma reta. Então, eu vou fazer agora a soma aqui. Eu vou fazer x1 e o y, que é 2x1 mais 1. Eu vou somar isso aqui com outro ponto, x2 e 2x2 mais 1. Somando isso aqui, vai ficar x1 mais x2 e 2x1 mais x2, né? Tá certo? Mais 1. Né? Porque esse mais esse dá 2, né? Coloca em evidência. Passou no teste da soma? Bom, qual que é o teste da soma? Soma dois vetores, né? Eu peguei um ponto P1 aqui e um ponto P2 aqui. Então, esse é o ponto P1, que tem essas coordenadas. Esse é o ponto P2, que tem essas coordenadas. Aqui eu deveria encontrar um ponto P3, né? Talvez esse ponto P3 esteja aqui, talvez ele esteja aqui, talvez ele esteja aqui. Eu teria que encontrar, vou colocar ele aqui, P3, que pertence a essa reta também. A pergunta é, esse ponto soma, ele pertence à reta também? Sim ou não? Bom, é só ver se ele tem o mesmo jeitão. Se eu coloquei x1 mais x2 aqui, o ponto y deveria ser 2, x1 mais x2 mais 1. Isso que eu escrevi aqui embaixo é igual ao que nós encontramos? Sim ou não? Maria Laura. Não. Não. Não é, porque aqui é 2x1 mais x2 mais 2, se você colocar para fora, e não mais 1. Logo, existem retas que não são espaços vetoriais. Se você não entendeu bem, então faz o seguinte, ó. Primeiro pega um ponto aqui, o x, coloca 0 para o x e vai ter 1 para o y. Depois coloca 1 para o x e vai encontrar 3 para o y. Agora soma eles, vai ficar 1 e
4. 1 e 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar esse 1 e 4 como se eu tivesse colocado 1 aqui, ó. Eu peguei justo a cor verde. Aqui, tá aqui. 1, vírgula. Daí 2 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Dá 1 e 3. 1 e 3 é diferente de 1 e 4. Então, esse ponto 1 e 4, ele não pertence à reta. Logo, esse cara aqui, ele até é um subconjunto. O W até é um subconjunto do R2, mas não um subespaço vetorial. Porque não passou no teste da soma. Nem vou fazer o da multiplicação. Vejam que nem toda reta é um subespaço vetorial do R2. Tem que ser uma reta que passe pela origem. O x0 tem que dar o y0. Aí sim, então você já pode até meio que decorar isso, né? Toda reta que passa pela origem é um subespaço vetorial. Sim, Eduardo? Mas por que tu colocou ali o 1 entre o parênteses? Porque, tipo, eu vendo isso daí, se fosse uma prova, por exemplo, eu teria colocado 1 para fora. E aí eu já ia cair nessa pegadinha aí. Ah, peraí, eu só não estou achando... Aqui, tá? Deixa eu trocar de cor, que eu não enxergo nada dessa cor. Agora sim. Por que eu coloquei 1 entre parênteses? Isso. Eu coloquei de bobo, não precisaria, né? Eu fiz de propósito agora, justo para vocês se ligarem, né? Que na verdade, isso daqui, ó, vou fazer de novo a soma aqui em cima, né? O ideal para ficar mais, saltar mais aos meus olhos seria eu ter feito assim, né? 2x1 mais x2 mais 2. Agora fica mais fácil de ver que esse é diferente desse, né? Não, mais 1. Não, é mais 2 porque, ó, porque 1 mais 1 dá 2, Eduardo. Ah, tu somou. Tem mais aqui, ó. Isso aí que eu tinha esquecido de fazer. Uhum. Então, logo, esse não é um espaço vetorial, porque deveria dar mais 1, né? E não deu. Entendi. Bom, vamos agora fazer coisas agora mais complicadas. Ó. Agora, imagine, né, que eu tenha um conjunto U, né? E eu quero verificar se ele é um subespaço do R3. E foi me passado que são os pontos x, y e z. É um conjunto de pontos, né? Claro que não é todo o R3, vai ter uma restrição, onde a restrição é dada por essa equação. Bom, isso aqui é uma equação, né? Uma equação 3D, uma equação de uma superfície, né? E como tudo está na primeira potência, né? Y na 1, Z na 1, X na 1, é a equação de um plano. Reta era um subespaço do R2. Será que o plano é um subespaço do R3? Bom, especialmente se o plano passar pela origem, eu acho que é. Vamos fazer o seguinte, como eu não tenho a mínima noção, talvez eu nem tivesse noção que isso aqui fosse a equação de um plano, eu vou abstrair isso, vou pensar assim, aqui eu tenho o R3. Aqui dentro eu tenho um subconjunto, né, um conjunto de pontos do R3 que tem que respeitar, né, precisa respeitar essa equação. Então, eu vou pegar um vetor 1 e um vetor 2 e vou somar para ver se ele pertence também. Vou pegar vetores genéricos, então vai fazer A vezes x1 mais B vezes x2 mais C vezes x3 igual a 0. É necessário que isso seja igual a 0, porque eu peguei um vetor x1, y1 e z1, e não o que está escrito aí, que pertence a esse subespaço. Então, eu já estou, né, partindo da premissa que isso aqui dá igual a 0. Por quê? Porque eu vou pegar dois pontos, ó, x1, y1 e z1, e x2, y2 e z2 daqui de dentro. Se ela dali de dentro vai respeitar essa regra.
Agora, o segundo ponto vai ser, então, o x2, o y2 e o z2. E que ele tem que, né, é necessário que ele respeite essa regra, senão ele não é ponto dali. Agora, se eu somar essas duas equações, eu vou encontrar o seguinte, sem muito esforço, a x1 mais x2 mais b, y1 mais y2, mais c, z1 mais z2, igual a zero. De certa forma, eu coloquei o vetor soma, né? Eu coloquei a soma dos dois vetores. Bom, eu acabei de comprovar, né, fazendo a soma dessas duas equações, que se x1, y1 e z1 é um vetor, e que se x2, y2 e z2 é um vetor, então essas são minhas premissas, né? Se essas minhas premissas estão certas, então garantidamente a soma dos dois vetores também vai dar zero. Por enquanto passou, está passando. Por enquanto, essa restrição aqui, que eu estou dizendo que é a equação do plano, vocês deveriam saber, mas se não souberem também não faz mal, tá? Que essa restrição aí, por enquanto, passou no teste da soma. Vamos ver se passa no teste da multiplicação. O teste da multiplicação é o seguinte: se eu colocar agora o vetor alfa x1, né? Agora eu vou colocar o vetor ou simplesmente alfa x. Ô, Ângelo. Alfa z. Sendo que x, y e z para vocês normal. Ângelo. Sim? Tá travando bastante. Tá travando? Uhum. É. Para os demais também tá travando? Tava, só que daí, tipo, do nada ficou bom de novo. Tá. Bom, eu ainda estou conectado no Wi-Fi aqui. Eu vou tentar... Será que eu arrisco? Eu vou tentar dar uma conectada, já volto. Se não... mas é só essa aqui que aparece aqui mesmo. Vamos ver. Eu vou tentar mudar a conexão de novo para ver se funciona, senão eu volto, tá? Não fujam. O professor, tu quer tentar agora? Porque agora parou de travar. Se voltar a travar de novo, daí... Vocês me avisam? Agora tá bom de novo. Tá. E você pode voltar essa parte que eu não entendi o que você fez ali. No porquê que Claro, seria 0 mais 0, que seria igual a 0. Não entendi esse raciocínio. Amanda, essa primeira parte aqui e essa segunda, você entendeu onde eu estou passando o mouse? Sim, só não entendi por que aquilo ali se iguala a 0, sabe? Aqui embaixo, né? Ou aqui em cima ainda? Não, embaixo ali. Por que tu diz que aquilo ali é igual a zero, tá? Porque eu somei o lado esquerdo com o lado esquerdo e depois eu somei o lado direito com o lado direito. Tá? Só isso. Prof. Sim, estou ouvindo. Não sei se, por exemplo, se o senhor pudesse explicar desde no início de L3, porque estava travando para mim. Estava travando para mim no início do L3. Uhum. Então vamos explicar do início, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui lá no quadro branco e aí a gente consegue ver desde o começo. Muito bem. Nós temos aqui um conjunto V, que é igual ao R3.
Aqui eu estou abstraindo, né? Abstrair é tornar tudo mais fácil. E agora eu quero saber se o conjunto U, né, que é um subconjunto do R3, aqui é o conjunto U, que ele segue a seguinte restrição, né? Ele é de tal forma que todos os seus pontos, quando multiplicados por A, B e C, dão zero. Então, o conjunto U é AX mais BY mais CZ igual a zero. Ele necessariamente tem que obedecer essa regra. Bom, então, se eu pegar um ponto qualquer, eu vou pegar dois pontos, tá? Eu vou pegar dois pontos, não, dois vetores, né? Dois vetores. O primeiro vetor vai ser x1, y1 e z1, né? Eu poderia escolher, por exemplo, números também, só que daí eu perco generalidade, né? Eu teria que escolher números, e aqui ainda com A, B e C é mais difícil de escolher esses números, porque daí vira uma confusão. É melhor assim. O 2 é igual a x2, y2 e z2, que respeitam aquela equação. Então, A, x1 mais B, y1 mais C, z1 necessariamente é igual a zero. Da mesma forma, A, x2 mais B, y2 mais C, z2 necessariamente é igual a zero. Então, essas são as minhas premissas. Tá? E porque tanto o 1 quanto o V2 pertencem a esse espaço vetorial U. Agora, para isso ser, de fato, um subespaço vetorial, é necessário que a soma, né, que a soma de U1 mais U2 também pertença. O que é a soma de U1 mais U2 se eu estiver trabalhando com operações usuais? Bom, é isso aqui, ó. U1 mais U2 vai ser igual a x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E como eu sei que isto daqui também pertence ao espaço vetorial? Substituindo nessa regra. Então, garantidamente, se for um espaço vetorial, é premissa para ser o espaço vetorial que A vezes x1 mais x2 mais B vezes y1 mais y2 mais C vezes z1 mais z2 seja igual a zero. Isso aqui é premissa, não é garantia por enquanto. Vamos ver se isso acontece, né? Bom, eu vou ter que dar uma desperta, né? Isso eu sei que é verdade, isso eu sei que é verdade. E como é que eu acho x1 mais x2 daqui? Bom, eu vou somar as duas equações, né? Se eu somar as duas equações, eu vou encontrar A x1 mais x2 mais B, y1 mais y2 mais C, z1 mais z2 igual a 0 mais 0, que é 0. Opa, então a minha premissa se confirmou. Por enquanto, isso é exclamação, tá? Não é interrogação. Por enquanto, ele está passando no teste de ser subespaço vetorial. Eu tenho que fazer mais um teste ainda. Outra premissa é que A vezes alfa x1 mais B vezes alfa y1 mais C vezes alfa z1, faltou o alfa, seja igual a zero. Ou seja, eu substituí o vetor por o número real vezes o vetor. Vamos ver se isso se confirma. Para isso se confirmar, isso aqui tem que dar igual a zero. Bom, que tal eu colocar esse alfa em evidência? Estou testando agora se vai dar certo. Alfa que multiplica
A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes Z1 igual a 0. Ora, tudo isso aqui igual a 0. Porque, inclusive, essa é a regra do espaço vetorial, né? Só olhar lá em cima, né? Essa é a regra do espaço vetorial. Então, tudo isso ali é igual a 0. Bom, logo, se ao invés de colocar x, y e z, eu colocar alfa x, alfa y e alfa z, se confirmou. Passou nos dois testes. Passou no teste da soma e passou no teste da multiplicação por um escalar. Logo, aquele plano esse plano aqui, ó, esse plano aqui é um espaço vetorial da álgebra linear. É um subespaço vetorial do R3. Tá? Um plano, então, naturalmente, que passa pela origem, é um subespaço da álgebra linear, porque obedece tanto à operação da soma, né, a soma de dois pontos do plano, continua pertencendo ao plano. E um ponto do plano multiplicado por um escalar alfa continua pertencente ao plano. Yaya, como é que ficou? Conseguiu entender agora que foi explicado desde o começo? Alguma dúvida pela metade? Amanda também? Ficou claro. Obrigado. Imagina. Entendi também. Tá, legal. Acho que a gente fez bem passo a passo, isso aí ajudou bastante, né? Aqui simplesmente eu desenhei um plano, né? Só para ficar bonitinho, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, hexagonal, né? Mas o plano é infinito, né? Ele aponta para todos os lados. Né? Mas por que ele é um espaço vetorial? Porque se eu pegar esse ponto mais esse ponto, né? Ele vai dar em cima do plano. Né? E se eu pegar um ponto aqui, multiplicado por alfa, de repente vai dar esse ponto aqui, mas necessariamente ele vai estar em cima do plano. São as duas condições para que algo seja um subespaço vetorial. Interessante, né? Se a gente começar a viajar um pouco, quantos elementos, quantos vetores tem esse plano? Naturalmente, eles têm infinitos, né? Todo espaço vetorial, ele tem infinitos elementos. E quantos elementos tem o R3? São infinitos. Mas, mesmo assim, eu tenho o sentimento que no R3 tem mais elementos do que o plano que está no R3. Porque o plano é 2D e o R3 é 3D. Bom, o plano é 3D também, porque ele está inclinado, né? Mas ele é só uma chapinha, né? E o R3 é um volume. Mas é complicado. Ambos têm infinitos elementos, só que um parece maior do que o outro. São verdadeiros paradoxos, né? E não pensem que eu tenho a resposta, não. Bom, vamos a mais subespaços, né? Subespaço podem ser setas, podem ser funções, podem ser pontos, podem ser matrizes também. Aqui eu tenho o conjunto U, ele está sendo pedido se o conjunto das matrizes 2 por 2, né, ele é um subespaço vetorial. Bom, pense o seguinte, as matrizes 3 por 3, elas são um subespaço, elas são um espaço vetorial? Vamos partir dessa premissa, que toda matriz, ela é um espaço vetorial. Toda matriz é um espaço vetorial, ela passa naqueles 8 axiomas. Será que o conjunto das matrizes 2 por 2, ela é um subespaço vetorial? Bom, se eu somar uma matriz 2 por 2 com outra matriz, vou chamar de N agora, 2 por 2, vai resultar em uma matriz 2 por 2, sim ou não? Mariana? Sim. Sim, passou no teste da soma. Se eu multiplicar alfa
por uma matriz 2 por 2 vai resultar numa matriz 2 por 2, Mariana? Sim. Então é moleza, né? Tanto que está escrito imediato, que foi até difícil de explicar, né? De tão fácil que essa era, né? Imediato. Agora vamos a algumas um pouco mais difíceis. Imagine agora que eu já sei que 2 por 2 é um espaço vetorial, né? Se é um subespaço, é o espaço também. Será que o conjunto das matrizes W, que são 2 por 2 também, só que elas são mais restritas, né? Elas são tal que o número que está aqui embaixo sempre é 0, agora não é mais C, é 0. Será que ele é um subespaço vetorial das 2 por 2? Então imagine, antes nós tínhamos todas as matrizes, né? Nós queríamos saber se as matrizes 2 por 2 eram um subespaço, deu certo, são. Agora eu vou pegar as 2 por 2, né? Essa pequenininha vai virar essa grandona. Será que existe um subespaço, né? Ou seja, um subespaço aqui, né? Um subespaço W, né? Dessas matrizes triangulares superiores, né? Onde o zero está na parte inferior, né? Bom, isso é fácil de ver, né? Eu coloco aqui A, B, 0 e D. Eu posso até colocar A1, B1, D1, né? E vou somar com A2, B2, D2 e 0. Ela continua sendo 0 aqui embaixo, né? Aqui não interessa o que for, né? Mas ela continua sendo 0 aqui embaixo? Sim, 0 mais 0 dá 0. Então passou no teste da soma. E se eu pegar uma matriz assim, A, B, 0 e D, e multiplicar por alfa, ela continua, não interessa aqui, continua dando 0 aqui? Continua. Então, ela continua obedecendo essa regra. Logo, o conjunto dessas matrizes aqui, ela é, sim, um subespaço vetorial. Mas sempre que a gente tiver uma matriz assim, tiver 0 ali, vai ser o determinante, digamos assim, tipo, tem que dar 0? Não, o determinante não vai dar 0, vai dar AD. Não, mas eu não quis dizer o determinante final ali, mas eu digo assim, a conta vai determinar que aquele 0 ali tem que dar 0 sempre. Ah, sim, a restrição, né? Isso, aham. A restrição, tem que sempre obedecer essa restrição do conjunto. Tal como antes também obedeceu aquela restrição que tinha que dar igual a 0, né? Como em outras, a restrição aqui era que y era 4x. Eu poderia ter escrito, por exemplo, nessa aqui, Amanda, um pouco diferente. Ó. Que pergunta legal. U igual, ou um jeito diferente de escrever, U igual a xy, tá? Tal que y igual a 4x, ou x menos 4y igual a 0, é a mesma coisa. Tá? Então, esse vermelho que eu escrevi é exatamente igual a esse. Eu acho que melhorou bastante agora esse entendimento, né? Ou piorou? Não, melhorou. Legal. Agora vamos a uns mais difíceis. Dada a matriz B, né? Dada uma matriz B, pertencente às matrizes 2 por 2, né? Seja U, né? U é um conjunto, é o conjunto das matrizes A, meu Deus, que complicação, né? Das matrizes A pertencentes a 2 por 2, tal que AB igual a 0. Bom, então eu estou dizendo que uma matriz A, primeiro é entender o que está sendo pedido, né? Então eu tenho uma matriz A, que é uma matriz genérica, não foi me dado nenhuma restrição, né? Só foi dita que ela é 2 por 2, essa é a restrição. Vezes a matriz B, e a matriz B também foi dita que é 2 por 2, vai dar a matriz 0, ou seja, vai dar 0, 0, 0 e 0. Essa é a matriz nula. Então, dada uma matriz B, eu defino o espaço U como as matrizes A. Então, veja que doido, ó. É difícil de entender isso, ó.
Eu tenho aqui o conjunto das matrizes 2 por 2. Eu quero achar o conjunto das matrizes A. E quais que são as matrizes A? As matrizes A são todas as matrizes 2 por 2, que quando multiplicadas por B, que também é 2 por 2, vão dar a matriz 0. Não foi me dado uma regrinha tão fácil, né? Tipo y igual a 4x. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 2 vetores de A e somá-los para ver se eles obedecem a essa regra, né? O que são 2 vetores de A? Posso chamar aqui de... Eu vou ter que chamar genericamente aqui, né? De A... 1, que coisa chata, né? Vamos chamar assim de A1. As letras minúsculas são para A e as maiúsculas para B, vai ficar mais fácil. B1, C1 e D1, tá? Essa é a matriz A. Isso é um dos elementos de A, vou chamar de A1. Esse é o vetor 1. E o vetor 2 vai ser A2, B2, C2, D2. A soma dos dois vai ter que obedecer àquela regra lá também. Vou fazer aqui a soma dos dois. Então, A1 mais A2, já vou fazer direto, né? Ou não? Acho que é melhor não. Vou fazer A1, B1, C1, D1, mais A2, que vai ser A2, B2, C2, D2. Essa é a soma dos 2 vetores, que quando substituído nessa regra, vezes B, né? B eu vou representar com letras maiúsculas. Agora eu vou chamar isso aí de... Bom, posso chamar assim, ó, B11, esse pode ser B11, B12, B21 e B22 com letra maiúscula. Isso aqui também vai ter que dar igual a 0. Tá, porque a regra é essa, que o vetor vezes B dê 0. Para ser o espaço vetorial, a soma dos vetores vezes B também tem que dar igual a 0. E esse cara eu vou resolver aqui em cima, eu vou aplicar a distributiva, eu vou ficar com igual a 0. Contudo, este primeiro aqui eu sei que dá 0. Este eu sei que dá 0. Por que eu sei que dá 0? Porque o vetor A1 pertence, né? O vetor A1, ele pertence ao subespaço vetorial, logo ele tem que dar 0. E o vetor A2 também pertence. Então esse aqui também vai dar 0. E 0 mais 0 dá 0. Passou no teste da soma. Amanda, isso ficou claro? Não. Não, né? Então vamos repetir isso aqui, ó. Espaço vetorial, ele não é um assunto assim, não é um assunto trivial, não. Da onde você tirou aquele B1, B12, que é aquilo ali que eu me perdi? Essas abstrações é que se perdem, né? Eu poderia simplesmente dizer que eu tirei da minha cabeça, né? E não estaria te mentindo, tá? Mas vamos tentar simplificar um pouco mais. O problema todo aqui está mais na interpretação do que na resolução. Vamos começar de novo da interpretação. Dada uma matriz B 2 por 2, então eu vou, né, sem muita pretensão, eu vou desenhar a minha matriz B, sem tentar entender já o problema. Então, essa matriz B, eu chamei ela de B11, B12, B21 e B22. Até aqui não tem nada de espaço vetorial. Agora ele diz, seja U
o conjunto das matrizes A 2 por 2, tal que A vezes B é igual a 0. Então, eu sei que eu tenho agora, né, o conjunto das matrizes 2 por 2. Vou escrever aqui 2 por 2. E dentro desse conjunto, eu tenho um conjunto A. Né, de forma que o A... Agora eu vou escrever ele assim, para ajudar, né? Um pouco diferente. A1, 2, A1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Né? Onde a matriz A vezes a matriz B dá igual a 0. Né? Essa é a nossa restrição. Bom, façamos o seguinte. Agora eu vou pegar 2 pontos daqui, tá? 2 pontos aqui. Vou pegar um ponto A1 e um ponto A2. Eu falo ponto, mas são 2 vetores, né? O primeiro vetor é a matriz que eu chamei de A1, B1, C1 e D1. Só para não chamar de A1, 1, 1, A1, 2, 1, A2, 1, né? Ia ficar me perdendo os índices, né? E o A2 eu vou chamar de A2, B2, C2 e D2. Amanda, até aqui, 110%? Sim, aham. Tá. Agora eu vou verificar se a soma dá certo, né? Se a soma, se passa no teste da soma. Então, eu vou verificar se A1 mais A2 vezes B dá igual a 0. Então, A1, B1, C1, D1, mais A2, que é A2, B2, C2, D2, A1 mais A2, vezes B. Né? B eu posso continuar com aquela notação lá do B11, não tem problema, porque é só um mesmo, B11, B12, B21, B22. Eu tenho que verificar se isso é igual a 0. Na verdade, eu poderia usar até uma notação mais simples, né? Eu poderia fazer assim, ó. A1 mais, agora é matriz, por isso que eu botei o colchetes, né? Mais A2 vezes a matriz B igual a 0. Fica muito mais fácil. Aí eu vou ficar com A1 vezes a matriz B mais A2, né, a matriz A2, vezes a matriz B, igual a 0. Esse primeiro, nós temos certeza que é igual a 0, porque A1 é um ponto do que nós queremos que seja o subespaço, do que nós achamos que seja o subespaço. A2 também é um ponto, então esse também é igual a 0, nós chegamos no 0 igual a 0. 0 igual a 0 é uma coisa bem consistente, né? Então, passou no teste da soma, né? Porque quando eu substituo na minha regra a soma dos 2 vetores, ela continua a obedecer a regra. O próximo passo agora é substituir na regra o meu vetor multiplicado por alfa, né? Então, eu vou ficar com alfa, que multiplica A11. Agora eu vou colocar A11, A12, né? Não precisaria, né? Mas... Ô, Ângelo. Sim. Mas no caso, aquele A1 vezes B e A2 vezes B que tu presumiu que... Presumiu não, mas tu colocou que ele é 0. Isso é uma regra ou você que disse isso? Isto é uma regra que é a definição do meu espaço. É a regra que define o meu subespaço. Entendi. Tá, ela foi dada aqui. Toda matriz A, ela precisa obedecer essa regra, senão não é esse subespaço. Pode ser outro, mas não é esse. Entendi. Agora, eu vou de novo aplicar essa regra, né? Se eu colocasse alfa vezes esse vetor, né? Alfa vezes esse vetor
isso aqui precisa ser igual a zero. Essa é a regra, de novo, né? A regra que define o meu subespaço vetorial. De forma simplificada, eu posso escrever alfa vezes a matriz A vezes a matriz B. Agora eu posso tirar esse parênteses, não há a menor necessidade. Alfa vezes A vezes B igual a zero. A regra, de novo, é muito importante isso que você perguntou, Amanda, a regra, de novo, é que o produto desses dois seja zero. E aqui eu cheguei que independente do valor de alfa, zero igual a zero, então passou no teste, tanto no teste da soma, como no teste da multiplicação por um escalar. Logo, o conjunto das matrizes A, que tem essa restrição aqui, define, sim, um subespaço vetorial das matrizes 2 por 2. Tá? Todas as matrizes A, que multiplicadas por B retornam a matriz nula, são um subespaço vetorial das matrizes de ordem 2, ou das matrizes 2 por 2. Um jeito complicado de definir isso, né? Mas é um subespaço vetorial. É um subconjunto e subespaço vetorial da álgebra linear. O que é um subespaço vetorial? É um subconjunto? É. Mas tem que obedecer algumas regras da álgebra linear para ser subespaço vetorial. Então, todo subespaço vetorial é um subconjunto. Nem todo subconjunto é um subespaço vetorial. Agora, o último que nós vamos ver hoje, tá? Imagine que eu tenha um subespaço vetorial definido por esse sistema linear. Né? O meu subespaço vetorial, ele é um subespaço do R3, né? Eu tenho R3, todo o cubo do R3, mas tem um pedacinho dele aqui que eu quero saber se ele é um subespaço. E esse subespaço, ele é o conjunto de números x, y e z que obedecem as três equações ao mesmo tempo. Eu não preciso resolver esse sistema, não tem nada a ver com resolução do sistema. Pode ser que tenha um ponto só, daí certamente, né? Se esse for um sistema possível e determinado, né, não existe subespaço que seja um ponto só, x, y, z, a menos que seja, né, 0, 0 e 0, então, só o 0, 0 e 0, né? Mas, tipo, não pode ser só um outro ponto que não seja o vetor nulo. Bom, para isso nós vamos imaginar que a solução desse sistema seja, né, ele tem que ter solução, tem que ser possível, né, mas vai ter que ser indeterminado para ter infinitas soluções. Eu vou escolher um ponto aqui para ser, né, um vetor para ser solução e outro vetor genérico para ser solução. Então, para eles serem solução, isso aqui está certo e isso aqui está certo. Que tal eu somar os dois sistemas? Se eu somar os dois sistemas, aqui eu fiz mais ou menos isso, né? Eu prefiro fazer na mão aqui. Se eu somar o lado esquerdo e o lado direito, né? Veja bem, eu vou fazer que esse cara mais esse é igual a zero. Eu vou fazer a primeira linha, pelo menos aqui, né? Se eu somar os dois, vai ficar, é fácil de ver, 2x1 mais x2, mais 4, y1 mais y2, mais z1 mais z2. Dá para fazer as três, é tão fácil que foi, né? A segunda linha vai ficar x1 mais x2, mais y1 mais y2, mais 2, z1 mais z2, igual a zero. E a terceira linha vai ficar 2, x1 mais x2, mais 3, y1 mais y2, menos 1, c1 mais z2, igual a zero. O que eu percebo com isso?
eu percebo que se eu substituir o x, o y e o z pela soma de dois vetores, continua dando zero, né? Você consegue analisar isso mais fácil aqui, ó. Eu substituí o x pela soma e depois eu fiz o caminho contrário, né? Depois eu fiz o caminho contrário. Esse primeiro eu tenho a premissa que é igual a zero. Esse segundo eu tenho a premissa que é igual a zero. Zero mais zero dá zero. Então eu comprovei que todo esse aqui dá zero. Aqui para a segunda equação, para a primeira, para a segunda e para a terceira equação. A terceira equação também eu fiz ao contrário, eu tenho essa premissa que esse é igual a zero e essa premissa que esse é igual a zero. Logo, esse deu certo também. Por fim, eu fiz para a terceira equação essa premissa que esse é igual a zero e essa é igual a zero. Logo, esse também deu certo. Bom, verifiquei que se eu colocar a soma dos vetores, eu continuo obedecendo a regra, aquilo que nós falamos antes, Amanda, a regra que define o espaço vetorial. E agora, se ao invés de colocar a soma, eu colocar alfa vezes uma solução, ele também vai continuar sendo. Será? Vamos ver? Tem que ser para ser um subespaço vetorial. Então, eu vou pegar essas três equações. Se no lugar de x, y e z eu colocar alfa x, alfa y e alfa z, eu vou ficar com 2 alfa x mais 4 alfa y mais 4 alfa z igual a zero. E aqui para baixo eu vou fazer de forma semelhante. Na primeira aqui eu posso colocar um alfa em evidência, eu vou ficar com alfa que multiplica 2x mais 4y mais z igual a zero. Bom, e aqui para baixo de forma semelhante. Parto da premissa que isso é igual a zero, porque é a regra, e eu fico com zero igual a zero. Aqui a conclusão que eu chego, que se eu substituir x, y e z por alfa vezes x, alfa vezes y e alfa vezes z, continua sendo verdade, continua sendo respeitada a regra de criação do subespaço vetorial. Logo, esse sistema ele é um subespaço vetorial do R3. Por quê? Porque se eu pegar um vetor U1, que é a solução, U1 é a solução. Se eu pegar um vetor U2, que também é a solução, o que são esses vetores? São os pontos x1, y1 e z1. Esse aqui são os pontos x2, y2 e z2. Se ambos são solução, eu consegui provar que o 1 mais o 2 também é solução. E eu consegui provar que alfa vezes U1, ou alfa vezes U2, ou alfa vezes qualquer U, também é solução. Logo, se eu tenho aqui o R3, eu tenho um subespaço do R3 que é definido pela solução desse sistema linear, pelas soluções, porque é um sistema possível e indeterminado, que tem infinitas soluções. Pode ser simplesmente a equação de uma reta ou a equação de um plano, as infinitas soluções. Nós poderíamos encontrar essas soluções. Não é difícil, basta aplicar Gauss-Jordan que a gente acha a solução. Ô, Ângelo. Sim? Eu entendi o problema, só me explica por que a terceira linha ali. Por que foi 3y1 menos z1? Desculpa, a terceira linha, eu estou com o mouse aqui no 4Z, um pouco mais para cima. Aqui. Porque está errado. Aqui é 2. Aqui é 2. E não é menos também, né? Menos Z1. Aqui é mais 4Z1. E ali no Z2 está a mesma coisa. Aqui está errado também. Eu vou corrigir isso aqui. Aqui é erro de digitação. Então, eu achei que você estava, tipo, diminuindo a primeira linha da segunda, só que daí no X não faria sentido também. Não, aqui foi erro de digitação.
Tá? Aqui simplesmente eu coloquei os índices 1 e aqui os índices 2. Só isso. Não foi mudado os coeficientes. Beleza. Pô, que olho, hein? Que olho, perfeito, Então, Eduardo. porque eu não Obrigado. estava entendendo de onde saiu daquilo ali, daí eu já nem tinha prestado atenção já. Eduarda 2021, hein? Show de bola. Parabéns, Eduarda. Gostei mesmo. Muito bem, meus caros. Por hoje é só, tá? Um abração aí para todos vocês e vão perguntando por aqui pelo Teams ou pelo WhatsApp, né? Sempre no grupo, né? Quando for dúvidas técnicas da disciplina, porque daí a monitora também entra na jogada aí. Um abração para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.